Movimento negro. O movimento negro é a luta dos afrodescendentes para resolver os problemas da sociedade em que vivem, já que estão envoltos por preconceitos e discriminações raciais que os marginalizam no meio social, no mercado de trabalho, no sistema educacional e no meio político e cultural. O movimento negro vem conquistando cada vez mais espaço de atuação na sociedade. Os exemplos desse esforço contínuo são inúmeros, da promoção das ações afirmativas e política de cotas até a loja de bonecas negras que despolariza o mercado do consumidor. Mas, certamente, a mais simbólica dessas vitórias é ver 232 cidades do país comemorando como feriado do dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, Dia da Morte de Zumbi dos Palmares. As cotas interessam a grupos políticos que querem manter os negros sob domínio ideológico, através da política de estratificação social e da conquista de feudos e reservas de mercados. As cotas raciais são as reservas de vagas em instituições públicas ou privadas para grupos específicos classificados por etnia, na maioria das vezes, negros e indígenas. Então, eu encontrei aqui a Karina, né, tirando um lazer hoje no feriado. Começando com a primeira pergunta, se você já sofreu algum tipo de preconceito, aonde foi, como foi? Com certeza. Eu tive o privilégio de estudar numa escola particular quando criança e, como toda escola, a gente tem aquela porcentagem da cota, né? Principalmente na época no qual eu estudei, era acho que eu e mais 4 negros na sala. E sempre os negros eram mais visados, sempre os negros o pessoal tinha que estar com o olho em cima. E eu sempre fui uma pessoa que tem espírito de liderança e eu também não consigo ver as coisas e não falar. Então eu sempre tive muito problema por ser negra e por não ficar quieta. Então nessa escola, meu Deus do céu, eu acho que era quase toda semana que minha mãe estava lá. Não por eu ser mal educada ou coisa do tipo, mas por eu não me calar porque eu sabia que aquilo era um preconceito. Tanto que da 6ª série até a 8ª série eu não consegui tirar uma nota azul em história porque o meu professor era racista. Você já sofreu algum tipo de violência, tanto verbal como física? Por ser negra? Acho que verbal a gente sofre até hoje. E passando na rua é neguinha, é cabelo duro, bombril, etc. E acho que isso vai demorar um pouco para o pessoal acabar, né? Para acabar com esse preconceito. Estou aqui com a Carla e a primeira pergunta ela vai começar me dizendo o que ela acha sobre o movimento negro. É uma forma de expressão, né, cara? Como todo mundo sabe, a gente, desde o tempo da história, sofre um pouco de preconceito, racismo. Então, eu acho que o pessoal se juntou para ter esse movimento, né? O que você me diz sobre a cota, sobre as nossas conquistas, apesar de tantos preconceitos enviados por nós? Cara, eu acho que é uma forma, assim, de ajudar, mas, assim, acaba atrapalhando muito, por causa que tem 2 visões, né? Tem um pessoal que eles criticam mesmo a cota. Eu acho, assim, é uma forma de ajudar, mas, assim, às vezes atrapalha, porque depois vira como o negro, nossa, sofredor. O negro, tipo, não tem capacidade de passar nenhuma pública. O negro não tem capacidade de ser que nem o branco ou estudar em uma pública. Mas eu acho que, cara, é uma forma de ajuda. Eu acho interessante o seu cabelo, né? Você acha que agora nós, né, assumindo o nosso cabelo também é uma forma da gente quebrar um pouco os padrões, que os padrões que colocam pra gente é uma forma de preconceito, né? Isso, totalmente. Eu acho que beleza natural é o melhor, cara. Eu me sinto bem assim. Eu acho que pra você tá no padrão que a sociedade prega é muito ruim. Você tem que ser você, né, meu? Você tem que achar a beleza natural em você, não que a sociedade prega ou que a mídia coloca lá na televisão, porque a mídia sempre tá ali querendo colocar coisas na nossa cabeça pra gente mudar o nosso jeito, né? Estamos aqui com a Vilma e ela vai contar um pouco pra gente se as filhas dela já sofreram algum tipo de preconceito. Sim, né? Tenho 3 filhos, né? E as minhas 2 filhas
uma delas sofreu preconceito bastante na escola. Até mesmo quando ela estava, né, começando no 2º ano, ela teve preconceito em relação aos garotos, né? Falavam ela, né? E falava que não gostava de negros, né? Teve também menosprezando ela. Então, eu sempre conversava com ela em relação a isso, né? Em relação à aceitação, né, da cor. E como isso afetou a senhora, dona Vilma? Eu sempre amadureci muito essa ideia em relação a negros, a sermos negros. Então foi o que eu falei, sempre falei para os meus filhos, né? Que o preconceito está na cabeça de cada pessoa. E o negro, muitas vezes, ele é o maior preconceituoso, né? Porque o primeiro passo ele tem que se aceitar, né? Somos negros sim, né? E levantamos a cabeça, somos um povo, né? Não inferiorizado, não menos que mais ninguém. Então temos que colocar isso na cabeça e seguir em frente, né? Mostrar para nós mesmos que nós podemos, não precisamos mostrar para ninguém, mas para nós mesmos, né? Que nós podemos fazer qualquer coisa que qualquer raça, seja ela branca, negra, amarela, pode fazer. Porque nós somos um povo bonito, além de inteligente, né? Então eu cresci sempre com esse conceito. Então as pessoas elas podem até falar, né, mal da nossa raça, né, do negro, mal do nosso cabelo, mas a gente vê que a maioria fala daquilo que eles desconhecem, né? Prazer estar contribuindo com essas reflexões aí acerca dessa temática que envolve aí a questão étnico-racial, né? Porque é um assunto do momento, né? Um assunto do mundo contemporâneo, né? Refletir, debater e buscar um novo padrão de consciência sobre esse comportamento em cima da diversidade cultural, em cima da diversidade étnico-racial. Dentro do campo da escola, do campo educacional, é um desafio, né? Tanto que existe uma mística que o Brasil é um país que não é racista, que as raças convivem em harmonia. É uma falsa verdade. A formação dos professores não levou em conta a convivência para a diversidade. A ideologia principal é a ideologia branca, né? A ideologia dos ricos, né? Que desprezam completamente essa convivência da diversidade. Então, com esta formação, os professores acabam reproduzindo essa ideologia, colocando a questão da negritude, da diversidade, da cor, num segundo plano. Isso é verdade, que não é uma coisa significativa para os educadores, que o Brasil teve que colocar em lei a obrigatoriedade, vamos dizer, que toda escola pública tem que compor o seu currículo discutindo a temática étnico-racial. E isso demonstrado por diversos indicadores, né? Por exemplo, a população que acessa a universidade, né, negra, ainda no Brasil, justificando, por exemplo, as cotas. Então, no Brasil, se não fizer essas políticas compensatórias para garantir, né, a busca da igualdade entre as classes, entre as diferenças da sociedade, você percebe que a balança da justiça social na questão racial vai demorar muito a ser superada. Aquilo que eu acho que é a barreira mais difícil é essa visão do fundamentalismo, né, a visão da história feita pelos brancos, portanto, tudo que foge a essa ideologia principal, né, dessa matriz principal, que é a matriz branca, de classe média, são esses valores que são impregnados na formação do professor, nas famílias, né, nesses núcleos que compõem toda a sociedade, escola, família, religião, todas têm na sua trajetória, né, a desvalorização, né, da temática étnico-racial. Não se coloca isso como uma prioridade. Então aqui na escola a gente procura colocar isso como currículo, isso como matéria de reunião pedagógica, discussão com os alunos, na hora de resolver problemas e conflitos, de brincadeiras, de piadinhas, tal, a gente faz uma reflexão com as pessoas envolvidas. Primeira reunião do ano, com todos os professores e funcionários dessa escola, foi passar um dia no Museu Afro Brasil,
no Ibirapuera, para que todos possam conhecer com a maior clareza possível a história do movimento negro no Brasil. A gente percebe que ultimamente está uma organização muito forte das bases dos movimentos negros. Buscar a superação é buscar uma relação de igualdade, mas para isso precisa fazer enfrentamento dentro da escola, dentro de sala de aula, com as famílias, né, em todos os lugares onde a gente possa atingir. Esse assunto não pode ser escamoteado, porque ele é muito velado, ele é muito tratado como algo secundário. O papel da mídia nessa questão para o nosso enfrentamento é muito difícil. A mídia reproduz em todos os campos, em propagandas, em novelas, em filmes, em documentários, sempre a hegemonia branca, né, do seu ponto de vista. A nossa tarefa histórica enquanto educador, enquanto escola, é buscar enxergar do outro ponto de vista, do movimento negro, do movimento cultural afro-brasileiro, né, para valorizar essa cultura. É a valorização, né, que vai fazer com que as pessoas comecem a se enxergar a diferença do outro, né, e respeitá-la como tal, né? Eu acho que esse é o grande desafio da educação e de uma escola, para fazer o seu papel do alcance que está uma escola. Mas a família tem que discutir, o Estado tem que discutir, né? A mídia tem que discutir e trazer isso à tona. É só trazendo à tona as diferenças para elas serem reconhecidas como diferença, e aí sim poder superar as desigualdades. Eu acho que é isso. Dê água pra ela beber, dê roupa pra ela vestir, saúde